Olá pessoal, professor Ayrton, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula. Pessoal, a aula de hoje é sobre função exponencial. Nós vamos fazer uma revisão do conceito de potenciação. Nós vamos falar do expoente natural, expoente inteiro. Nós faremos uma revisão sobre as propriedades da potenciação. Falaremos também da potência com expoente racional e da potência com expoente real. Iremos definir a função exponencial. Falaremos do gráfico da função exponencial e daremos alguns exemplos de aplicação. Bom, vamos começar com a nossa revisão de potenciação, certo? Primeiro, vamos falar de uma potência com expoente natural. Considere o número A pertencente aos reais positivos sem o zero aqui, tá? Os reais não negativos sem o... Bom, pessoal, vamos começar com uma revisão de potenciação. A pergunta que eu faço é o seguinte: será que a expressão a elevado a x tem sentido para todo número real x? Vamos ver que em certas situações sim, em outras situações não. Tá? Vamos considerar a primeira situação de uma potência que tem um expoente natural. Então, considere o número A pertencente aos reais positivos e o n pertencente aos naturais, sem o zero. Nós vamos chamar de potência de base A expoente n o número, a gente vai ler esse número como A elevado a n, igual a vezes A vezes A vezes A, com n fatores. Certo? Então, o A é a base. E o n é o expoente. O resultado da conta, A vezes A vezes A vezes A, é o que nós chamamos de potência. Com n fatores iguais ao A. Por exemplo, vou fazer um exemplo aqui. Se eu tiver 5 elevado a 3. Isso aqui é 5 vezes 5 vezes 5. E isso aqui, ó, 5 vezes 5 é 25, vezes 5, 125. Se eu tiver, por exemplo, menos 2 elevado à quinta potência. Isso aqui é menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Isso aqui vai me dar menos 2 vezes menos 2 é 4. 4 vezes menos 2 é menos 8. Menos 8 vezes menos 2 é 16. E 16 vezes menos 2 é menos 32. Certo? Aqui só uma observação que eu acho interessante a gente fazer é o seguinte. Se eu tiver, por exemplo, menos 2 elevado à quarta potência, isso aqui vai dar 16. Agora, se eu tiver menos o 2 elevado à quarta potência, isso aqui dá menos 16. Por quê? Porque essa primeira expressão, menos 2 elevado à quarta potência, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Menos 2 vezes menos 2, isso aqui dá 4. E 4 vezes 4 é 16. Já essa expressão menos o 2 elevado a 4 é menos
2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Isso aqui vai dar menos o 16. Certo? Então tem uma diferença entre você fazer menos 2 entre parênteses elevado a 4 e menos o 2 elevado a 4. Tá certo? Observe o seguinte, ó. Seguinte potência, a elevado a n vai ser igual a elevado a m, se e somente se o m for igual ao n. Isso é fato, né? A elevado a m é a vezes a com n expoentes. A elevado a m é a vezes a com m expoentes. O produto a elevado a m, o produto a vezes a vai ser igual ao produto A vezes A vezes A vezes A se a quantidade de parcelas for iguais, né? Ou seja, desde que o M seja igual ao N. Ok? Bom, potência com expoente inteiro. Agora considere a seguinte potência. A elevado a N, onde o A pertence aos reais positivos e o N pertence aos números inteiros. Vamos considerar a primeira situação aqui, o N igual a zero. A elevado a zero é igual a 1. Nós vamos ver mais adiante que isso é verdade quando a gente definir as propriedades da potenciação, certo? E se eu considerar aqui o n como um número positivo, então o menos n representa um número negativo, a elevado a menos n, eu vou transformar essa potência em 1 sobre a elevado a n. Vamos considerar aqui o n um número positivo, tá certo? Suponha aqui que o n seja um número positivo. Então, o menos n representa um número negativo. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre a elevado a n. Então, por exemplo, se eu tiver 2 elevado a menos 3, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 elevado a 3. E 2 elevado a 3 é 8. Certo? As propriedades da potenciação. Então, a primeira propriedade, a propriedade fundamental. Então, se eu tiver um produto de potências de mesma base, eu conservo a base e somo os expoentes. Então, se eu tiver a elevado a m vezes a elevado a n, isso é a mesma coisa que a elevado a m mais n. A demonstração desse fato é simples. Ó. Se eu tiver a elevado a m vezes a elevado a n, isso aqui é o seguinte, ó. A elevado a n é a vezes a, reticências aqui, com m fatores, vezes o a elevado a n é a vezes a, aqui com n fatores. Então, se eu somar esses m fatores com esses n fatores, eu vou ter a, reticências aqui, m mais n fatores. E, por definição, isso aqui é a elevado a m mais n. Certo? Demonstração simples aqui, rápida. Se eu tiver uma potência de potência, então se eu tiver a elevado a m elevado a n, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Tá? Isso aqui também é fácil da gente demonstrar. Então, se eu tiver a elevado a m, isso aqui elevado a n, significa esse n aqui significa que eu tenho n fatores iguais a elevado a m. Então, isso aqui é a elevado a m vezes a elevado a m, reticências, a elevado a m,
N fatores. E para cada A elevado a M, eu tenho A vezes N fatores. Isso aqui fica assim, ó. A vezes A vezes A vezes A aqui. M fatores vezes A vezes A vezes A M fatores. A vezes A vezes A M fatores. Quantos M fatores desses A vezes A vezes A eu vou ter? N vezes, tá? Então, o total aqui, ó, A vezes A vezes A vai ser N de M, ou seja, M vezes N. Eu tenho quantos conjuntos de fatores A iguais a M? Eu tenho N deles, tá certo? Então, o total aqui, ó, é M vezes N fatores iguais a A. Então, isso aqui é A elevado a M vezes N. Terceira propriedade. Se eu tiver uma divisão de potências de mesma base, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Ou seja, se eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, isso aqui é igual a A elevado a M menos N. Vou mostrar isso daqui. Então, se eu tiver A elevado a M dividido por A elevado a N, eu acho que a gente pode supor aqui, vamos supor só para... Vamos supor aqui na primeira parte, M maior do que N, não tem problema, tá? Então eu vou ter aqui a mesma coisa que A elevado a fração A elevado a M sobre A elevado a N. Então eu vou ter aqui, ó, A vezes A vezes A vezes A, aqui M vezes. E aqui eu vou ter A vezes A vezes A N vezes. Supondo então que o M seja maior do que o N, então eu vou ter A vezes A vezes A vezes A aqui, vezes A, daqui até aqui, N vezes, A vezes A vezes A, essa parte aqui, diferença, tá? M menos N, o que é maior, a parte que é maior. Aqui A vezes A vezes A vezes A, aqui N vezes. Eu posso cancelar cada um desses fatores aqui de cima com os fatores aqui de baixo. O que vão me sobrar? Me sobrar somente esses fatores aqui, ó. Ou seja, A vezes A vezes A vezes A, M menos N vezes. E isso daí, por definição, é A elevado a M menos N. Certo? Agora, a potência com expoente racional. Por definição, né, tome um número A pertencente aos reais, com exceção do zero. Mn aos inteiros e o n diferente de zero. Da definição da raiz, né, de radiciação, o número A elevado a n é igual a raiz enésimo de A elevado a m. Ou seja, por exemplo, aqui, ó, se eu tiver 2 elevado a 3 quintos, isso aqui é a mesma coisa que a raiz, aí o denominador aqui do expoente é o índice da raiz, raiz quinta de 2 elevado ao cubo. Ou seja, raiz quinta, 2 elevado ao cubo é 8. Meio elevado a 3 quartos. Então, meio elevado a 3 quartos.
devagar isso aqui. Meio elevado a 3/4. Isso daqui é a mesma coisa que raiz quarta de meio elevado ao cubo. O denominador do expoente, o 4, é o índice da raiz, e o numerador, o 3, é o expoente da potência da base aqui, 1/2. Tá? Isso aqui é raiz quarta de 1/8. Certo? Outro exemplo aqui, ó. Raiz quadrada de 5 elevado a menos 2/3. Raiz quadrada de 5 elevado a menos 2/3. Isso daqui fica assim, ó. Raiz quadrada de 5 raiz quadrada de 5, eu posso transformar isso daqui numa potência expoente racional. Então, é a mesma coisa que 5 elevado a meio. Nota que o expoente do 5 é 1 e que o índice da raiz quadrada é 2. Isso aqui elevado a menos 2/3. Aplicando a propriedade da potência de potência, isso aqui é 5 elevado a meio vezes menos 2/3. Tá? Isso daqui, ó, é 5 elevado. 1 vezes o menos 2 é menos 2. 2 vezes o 3 é 6. Daria para simplificar 2 com 2. Ou seja, 5 elevado a menos 1/3. Como o expoente é negativo, isso aqui é a mesma coisa que 1/5 elevado a 1/3. Tá certo? E isso aqui, então, é a mesma coisa que raiz cúbica de 1/5. Certo? É a mesma coisa que raiz cúbica de 1/5. Considerando, então, essa relação da potência com o expoente racional e a radiciação, nós vamos tratar as raízes como uma potência com expoente racional. Certo? E a potência com expoente real, a gente vai manter as mesmas propriedades que a gente mencionou agora há pouco, e podem aparecer potências como, por exemplo, 7 elevado a π. Π é um número irracional, tá? Se a gente lembrar lá, o π ele é uma dízima não periódica, ele começa com 3,14 e por aí vai. Não tem como escrever o π na forma de uma fração p sobre q, onde o p é inteiro e o q é um número natural diferente de zero. Então, se eu porventura precisar calcular esse resultado, eu tenho que fazer um cálculo numérico, ou seja, uma aproximação. Tá certo? Só lembrando que o número real, que o conjunto dos números reais é a reunião dos números racionais, ou seja, os números que podem ser escritos na forma de fração, com os números irracionais, ou seja, os números que não podem ser escritos na forma de fração. Certo? 3 elevado a raiz quadrada de 2. Isso aqui é uma potência com um expoente real. A raiz quadrada de 2 também não é um número racional, é um número irracional. A gente tem que, por exemplo, fazer uma aproximação. Isso que seria aproximado a 3 elevado a 1, uma coisa aqui, 4, e por aí vai. Você depende de quantas casas decimais você precisa para fazer essa aproximação. Tá? Bom, quando a gente usa uma potência, a gente trabalha com potências com expoentes reais, algumas podem existir e outras não, dependendo do caso. Por exemplo, 0 elevado a 3. 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que é 0. Agora, 0 elevado a menos 3 é 1 sobre o 0 elevado a 3, que é 0. E não existe 1 dividido por 0 nos números reais. Tá? Então, essa potência aqui, ó, ela não existe. Tá certo? Ela não existe.
Menos 8 elevado a 1/3. Isso aqui é raiz cúbica de menos 8. Tá? Aqui é menos 2. Por quê? Menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. Agora, menos 9 elevado a meio é raiz quadrada de menos 9. Isso aqui também não existe no conjunto dos números reais. Tá? Então, em alguns casos, elas vão existir, em outros não. Aí depende do problema, a gente tem que fazer essa análise, certo? Função exponencial. Nós chamamos de função exponencial de base A, a função cujo domínio é os reais e o contradomínio é os reais, que associa cada número x do domínio com o número real a elevado a x do contradomínio, sendo que o a necessariamente deve ser um número maior do que 0 e diferente de 1. Tá? Então, nós vamos escrever a função exponencial, de modo geral, como f de x igual a elevado a x. Prestem atenção, o domínio é o conjunto dos números reais. Eu posso substituir o x por qualquer número real. Já a imagem vai ser sempre um número real, tá? Diferente de 0. Não tem como eu pegar um número positivo aqui, maior do que 0, elevar qualquer coisa e isso dá 0, tá? Isso é impossível. Bom, o gráfico da função f de x igual a elevado a x. A curva que representa está sempre acima do eixo das abscissas, tá? Ou seja, y igual a elevado a x é sempre maior do que 0 para qualquer x real. Não tem como eu pegar um número positivo e elevar ele a um outro número aqui. Qualquer número, o resultado sempre vai ser positivo. Tá? Ela corta o eixo das ordenadas sempre no ponto 0 e 1. Então, esse ponto aqui é o ponto onde o y é igual, o x é igual a 0 e o y é igual a 1. Tá? Por quê? Porque a elevado a 0 vai dar sempre 1. Tá? A elevado a 0 vai dar sempre 1. Porque você faz assim, né? A elevado a n dividido por a elevado a n. Isso aqui é 1, né? Estou pegando um número positivo dividido por outro número positivo. Isso aqui é 1. Mas isso aqui é a mesma coisa que a elevado a n menos n. E n menos n é 0. Então, o 1 é igual a elevado a 0 para qualquer a. Certo? Para qualquer a. E a função exponencial ela é crescente se o a for maior do que 1. Por exemplo, vai ter esse gráfico aqui, quando o a for maior do que 1. E ela é decrescente se o a for um número entre 0 e 1. Tá? Se o a for um número entre 0 e 1, ela vai ter esse gráfico aqui. Certo? Exemplo de aplicação da função exponencial. Vamos tomar essa função aqui, ó, f de x igual a 4 elevado a x. Vamos determinar f de 3. Então, f de 3. F de 3 é 4 elevado a 3. E é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 16, 64. Então, f de 3 é 64. Ou seja, 64 é a imagem do 3 por essa função. F de meio é 4 elevado a meio. Nós vimos que isso é raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é C2. Tá? M, tal que f de m é igual a 1. Então, f de m, o que é? É 4 elevado a m. Então, 4 elevado a m igual a 1. Eu posso escrever o 1 como sendo 4 elevado a 0. Então, no caso aqui, o m é o 0. Certo? Segundo exemplo. Cada gráfico abaixo representa uma função exponencial do tipo
f de x igual a a elevado a x. Identifique a lei de formação de cada uma delas. Então, na primeira aqui, ó, f de 3 vai dar 27 oitavos. Então, na letra A, eu tenho que f de x é igual a a elevado a x. Eu sei que f de 3 dá 27 oitavos. F de 3, 27 oitavos, tá? Mas 27 oitavos pode ser escrito como sobre 2 ao cubo. Por quê? 3 elevado ao cubo é 27, 2 elevado ao cubo é 8. Ou seja, isso aqui é 3 meios elevado ao cubo. Então, eu sei que a elevado a 3 é igual a 3 meios elevado a 3. Então, o meu a é 3 meios. Logo, a minha função f de x é igual a 3 meios elevado a x. Então, essa função aqui, ó, f de x é igual a 3 meios elevado a x. Na segunda, eu sei que f de 1 é 0,7. Então, na letra B, eu sei que f de x é igual a a elevado a x e sei que f de 1 é 0,7. Ou seja, se eu substituir o x por 1, dá 0,7. Logo, a elevado a 1 é 0,7. A elevado a 1 é a. Então, a é 0,7. Logo, f de x é igual a 0,7 elevado a x. Então, minha segunda função aqui, ó, f de x é igual a 0,7 elevado a x. Certo? Exemplo 3. Resolva as equações. Então, na letra A, 3 elevado a x menos 1 é igual a 81. Na letra A, 3 elevado a x menos 1 é igual a 81. Bom, o 81, eu posso escrever ele como sendo 3 elevado a 4. Porque 3 elevado a 4 dá 81. Então, se 3 elevado a x menos 1 é igual a 3 elevado a 4, eu tenho que o x menos 1 tem que ser igual a 4. Esse expoente tem que ser igual a esse outro expoente aqui, tá? Então, o x é igual a 4 mais 1, x é igual a 5. Nota que é verdade, né? Se eu substituir por 5, fica 5 menos 1, 4. 3 elevado a 4 é 81. A segunda, meio elevado a x, a letra B, meio elevado a x é igual a raiz cúbica de 4. É igual a raiz cúbica de 4. Bom, aqui eu posso escrever meio como sendo 2 elevado a menos 1. E aqui eu posso escrever o 4 como 2 ao quadrado.
Aqui eu tenho uma potência de potência, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Aqui eu tenho uma raiz, eu posso transformá-la em expoente racional. Então, é x elevado a 2/3. Bom, se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, menos x é igual a 2/3. Ou seja, multiplicando aí ambos os membros por menos 1, eu tenho que x é igual a menos 2/3. Certo? A próxima. 9 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre 27. 9 elevado a x mais 1 é igual a 1 sobre 27. Bom, 9 eu posso escrever ele como sendo 3 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado elevado a x mais 1. E o 27 eu posso escrever como sendo 3 ao cubo. Aqui eu tenho uma potência de potência, então eu conservo a base e multiplico os expoentes. 2 vezes o x mais 2 vezes o 1. E aqui eu posso transformar isso daqui numa potência com expoente inteiro. Tá? 3 elevado a menos 3. Bom, se as bases são iguais, então os expoentes são iguais. Então, 2x mais 2 é igual a menos 3. Se eu passar o 2 para cá, vou ter que 2x é igual a menos 3 menos 2. Então, x vai ser menos 5 sobre 2. Menos 5 meios. Próximo. 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x menos 1 é igual a 18. Vou resolver essa letra D aqui. Acho que cabe. Então, 2 elevado a x mais 2, mais 2 elevado a x menos 1 é igual a 18. Bom, aqui eu tenho uma soma de expoentes. Isso veio de um produto de potências de mesma base. Então, é 2 elevado a x vezes 2 elevado ao quadrado. Aqui eu tenho uma diferença de expoentes. Isso veio da razão de potências de mesma base. Então, era 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. E aqui é o 18. Bom, 2 ao quadrado é 4. Então, aqui eu tenho 4 vezes 2 elevado a x, mais 2 elevado a x sobre 2, igual a 18. Fazendo o MMC aqui, 2. Aqui embaixo, subentende-se que tem o 1. Então, 2 dividido por 1 é 2, vezes 4, 8. 8 vezes 2 elevado a x. 2 dividido por 2 é 1, vezes 2 elevado a x, dá 2 elevado a x. Aqui também embaixo é 1. 2 dividido por 1 é 2, vezes o 18, 36. Posso eliminar aqui. Então, eu tenho 8 vezes 2 elevado a x, mais 1 vezes o 2 elevado a x. Então, eu tenho 9 vezes o 2 elevado a x. Isso dá 36. Passando 9 dividindo, 2 elevado a x é 36 nonos. Que dá 4. Então, 2 elevado a x é 4. O 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado. Então, 2 elevado a x é 2 ao quadrado. Se as bases são iguais, os expoentes são iguais. Então, portanto, nesse caso aqui, x é igual a 2. Certo? X vale 2. Próximo. Letra E. 2 elevado a 2x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 é igual a 0. Vou fazer a próxima aqui. Ó. Então, 2
elevado a 2x menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 é igual a zero. Bom, aqui eu tenho um produto de expoentes. Então, isso aqui veio de uma potência de potência. Então, eu posso escrever assim, ó, 2 elevado a x elevado ao quadrado. Menos 9 vezes 2 elevado a x mais 8 igual a zero. Eu vou fazer uma mudança aqui de variável. Eu vou chamar o 2 elevado a x de y. Esse é um truque que a gente usa bastante na matemática. A mudança de variável. Eu vou sair da variável x e vou trocá-la pela variável y. Tá? Então, onde tem 2 elevado a x, eu vou trocar por y. Então, eu tenho aqui y ao quadrado menos 9y. Tá vendo? Troquei o 2 elevado a x por y. Como 2 elevado a x está ao quadrado, fica y ao quadrado. Agora eu vou trocar esse 2 elevado a x por y. Como é 9 vezes 2 elevado a x, fica 9 vezes y. Mais 8 igual a zero. Aqui eu tenho uma equação de segundo grau, onde o delta é b ao quadrado menos 4ac. O b é o menos 9. Menos 9 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 8. Então, o delta é 81 menos 32. Isso aqui me dá 49. Então, o y é menos b, mais ou raiz quadrada de delta sobre 2a. O b é menos 9, então menos o menos 9, mais ou menos a raiz quadrada do 49, vai ficar assim, ó, y igual a menos o menos 9, mais ou menos a raiz quadrada do 49 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 9. Negativo por negativo é positivo. Mais ou menos 7. 7 vezes 7 dá 49. Então, a raiz quadrada de 49 é 7 sobre 2. Bom, eu posso ter o y' aqui, fazendo 7 mais 9, que é 16. 16 dividido por 2 é 8. O y duas linhas, onde eu tenho 9 menos 7, que é 2. 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, vamos lá. Se o y for 8, então 2 elevado a x é igual a 8. Então, se o y é igual a 8, então eu tenho aqui que 2 elevado a x é 8. Mas 8 é 2 elevado ao cubo. Então, o x aqui é 3. Ou pode acontecer do y ser 1. Nesse caso, 2 elevado a x. Nesse caso aqui, 2 elevado a x é 1. Mais 1 é 2 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é 1. Então, o x vale 0. Então, solução para o meu problema, 0 ou 3. Tá? O x pode ser 0 ou 3. Exemplo 4. O número de bactérias de uma cultura T horas após o início de certo experimento é dado pela expressão N de T é 1.200 vezes 0,04T. Nessas condições, quanto tempo após o início do experimento a cultura terá 38.400 bactérias? Bom, ele quer saber o tempo, tá? Para que o N de T
seja igual a 38.400 bactérias. Bom, então vamos substituir o NT por 38.400. Então, 38.400 é igual a 1.200 vezes 2 elevado a 0,4 T. Se passar o 1.200 dividindo 38.400, então vai ficar 38.400 dividido por 1.200 igual a 2 elevado a 0,4 T. 38.400 dividido por 1.200, fazendo a continha aqui, 38.400 dividido por 1.200, isso aqui vai me dar 32. Isso aqui vai me dar 32. Então, 32 é igual a 2 elevado a 0,4 T. 2 elevado a 0... Opa! A 0,4 T. 0,4 T. O 32 é 2 elevado a quinta. Certo? Então, se eu tenho duas potências de mesma base, se elas são iguais, os expoentes também são iguais. Ou seja, 0,4T é igual a 5. Então, o T é igual a 5 dividido por 0,4. E 5 dividido por 0,4, isso aqui vai me dar 12,5. Então, T, 12,5 horas. Significa 12 horas e metade de uma hora são 30 minutos. E 30 minutos. Então, essa é a resposta desse problema. Certo? Pessoal, é isso. Obrigado pela atenção. Espero ter ajudado vocês e até a próxima aula.